Olá, boa noite. Bem-vindos a mais um Bolsas e Batanados. Eu chamo João Semedo e estou aqui com o Hugo Sanches para mais um episódio sobre a cripto. E Olá. hoje vamos falar, como o Hugo prometeu, para o bem ou para o mal no último episódio, vamos falar sobre o white paper de Bitcoin, a ver se conseguimos explicar um bocadinho um dos documentos base de todo o espaço de cripto e foi o documento que surgiu num dos fóruns da internet e que acabou por mudar tudo. Olá, bom dia a todos, ou boa noite, whatever. Vamos começar então a falar um bocadinho do documento. O documento tem... Queres explica o partilhar, objetivo. antes de começarmos, queres partilhar aquilo que descobriste há bocadinho sobre a data em que este documento foi lançado? Ok, podemos começar por aí. Portanto, hoje é dia 31 de outubro e para os ouvintes mais atentos é o segundo episódio que estamos a gravar hoje. Contudo, eles não vão sair certamente no mesmo dia, de certeza. Hoje é dia em que faz 12 anos que o white paper da Bitcoin foi lançado. Yay! Muito bem, muito bem. Portanto, foi há 12 anos que, teoricamente, Bitcoin, o conceito foi lançado assim ao público. Portanto, o que é o white paper? O que é que isto nos diz? O white paper está estruturado numa forma de uma espécie de um paper científico, começa com um pequeno resumo, muito geral daquilo que eles pretendem com isto, depois está dividido com introdução, depois tem vários capítulos pelo meio e termina com uma conclusão lógica. Tem várias equações matemáticas lá para o meio, lá no final, tem bibliografia, portanto está mesmo feito de uma forma assim um pouco científica e nós vamos explorá-lo de uma forma simples. Ele existe em português, nós vamos disponibilizar o link na descrição deste episódio e se calhar vamos começar a falar do white paper. Portanto, sobre o resumo eu acho que não há muito a dizer. O resumo é muito claro, ele explica aquilo que nós já fomos explicar nesta minissérie de cripto, de qual é o objetivo da Bitcoin, é efetuar um pagamento online de uma pessoa ou de uma entidade para outra, sem ter que usar uma instituição financeira e sem ter que confiar propriamente numa entidade centralizada que domina a rede. Quanto à introdução, João, o que é que tens a destacar? Então, eu honestamente fiquei só a pensar numa coisa, se podemos falar. Sim, claro. Então, quando tínhamos falado nos outros episódios sobre a tal questão da newsletter, basicamente este pseudónimo Satoshi Nakamoto lançou este documento antes de propriamente ser famoso. O que o tornou o Satoshi Nakamoto foi ele ter lançado este papel completamente vindo do nada e, como o Hugo disse muito bem, é muito parecido com um texto científico académico e em que ele faz várias referências a trabalhos de pessoas anteriores. E então o Bitcoin vai surgir então, também como já tínhamos dito num dos episódios anteriores, como esta fusão de várias tecnologias, seja peer-to-peer, seja proof of work, que é a prova de trabalho, se põe em português. E, certo. Portanto, vai ser inovador porque esta pessoa completamente anónima, e sendo anónima não havia um histórico, não havia qualquer contexto, ela simplesmente lança este documento que descreve uma estratégia coesa para fazer um sistema de pagamentos na internet e que simplesmente tinha várias facetas que trabalhavam juntas, tal e qual como um ecossistema virtual, informático. E Sim. então, aqui na introdução, estou só à procura das minhas notas. Podes. Posso começar eu? Claramente não estou a entender-me com as minhas notas. Pessoas que não sabem usar tecnologia a falar de Bitcoin, que uma desgraça. Exato. Vergonha. Ele na introdução explica uma questão que é o comércio online, o comércio da internet, dependia exclusivamente de instituições financeiras
para processar os pagamentos eletrónicos. E isto criava um monopólio, que é o monopólio em que vivemos ainda muito hoje, que é a Mastercard, a Visa. Portanto, vocês querem fazer um pagamento online, querem fazer um pagamento com o cartão, querem fazer um pagamento que não envolva dinheiro físico, e vocês só têm estes fornecedores desses serviços. E lá está, eles são centralizados, eles podem falhar, eles podem ser hackeados, eles têm muitos problemas. Para além de como são monopolistas, podem cobrar as taxas que bem entenderem. E para os nossos ouvintes que cobram e que são absurdas, não é? Para os nossos ouvintes que forem comerciantes, certamente saberão essas taxas melhor que nós, porque são eles que as pagam, não é? Não é à partida ao consumidor, mas sim o prestador de serviços. E então ele quer criar um sistema para substituir isto. Só que tem que ser um sistema em que as pessoas possam confiar. Portanto, tem que ser um sistema que não dependa de pessoas, porque se dependesse de pessoas, iria ter que existir uma certa confiança entre nós e essa pessoa que está a gerir. E ele não queria isso porque eu refiro-me a ele como ao Satoshi, mas já mencionamos que pode ser ela, eles, elas, mas ele não queria essa questão, porque queria que o sistema não necessitasse de confiança das pessoas para ser funcional. Então, os objetivos dele era que os pagamentos não fossem reversíveis e que, portanto, eu não podia pagar e depois tirar o dinheiro que paguei, e que eu não pudesse gastar duas vezes. Eram os principais problemas que ele identificava. Portanto, eu tenho 100 moedas, eu não posso gastar estas 100 no comerciante A e depois ir gastar as 100 no comerciante B, porque se eu só tenho 100, não fazia sentido. Então ele na introdução fala um bocadinho disso. Depois temos o capítulo mais à frente onde ele define as transações, como é que isto vai funcionar, como é que este sistema em concreto vai poder funcionar. E é onde ele começa a explicar um pouco da blockchain. Ele vai aqui buscar conhecimentos que já existiam, vai buscar conhecimentos à criptografia e às assinaturas digitais, que o João já mencionou no primeiro episódio. Queres comentar aqui? Ele tem aqui um gráfico, portanto, se quiseres comentar mais ou menos como é que isto funciona, a parte da assinatura, verificação. Então, basicamente, cada transação nova é feita com a base da transação anterior, a que é adicionada uma assinatura do dono atual da chave e que vai permitir enviar o Bitcoin para outro endereço. Porque há a tal confirmação criptográfica de que após aquele bloco, após aquela transação, surge a outra transação sequente e que vai ter a outra nova assinatura da chave nova. Exatamente. Depois entramos aqui nos pormenores mais técnicos, em que ele fala um pouco dos nodes e fala da questão do proof of work, de como é que isto funciona, em quem é que eles vão confiar. Portanto, vão sempre confiar na rede maior. Se em algum momento existirem duas blockchains em simultâneo a serem transmitidas para a rede, os nodes vão confiar na que recebem primeiro, mas vão guardar a outra blockchain, e com o passar do tempo uma delas tornar-se-á maior, aquela que tiver maior trabalho computacional, portanto aquela que tiver maior prova de trabalho, e é essa que passa a ser a blockchain em que a rede confia. Portanto, isto é tudo matemático, isto é facilmente verificado e muito dificilmente, para não dizer impossível, hackeado. Portanto, ele fala aí disso. Isto facilita a utilização de computadores para, por forma matemática, não ter que haver nenhum passo em que há espaço para um humano intervir. As coisas seguem-se umas às outras matematicamente. Os possíveis erros são colmatados utilizando soluções matemáticas. Exato. E lá está, como é uma questão matemática, eliminamos aquela questão que ele queria da confiança. Nós não temos que confiar em ninguém. Nós, no fundo, só temos que acreditar na matemática. Pronto, ele depois coloca posso agora só regras. dar aqui um exemplo disto que estamos agora a falar, Hugo? Sim, claro. Então,
por exemplo, um exemplo para isso que estávamos a dizer, da solução ser matemática e ser independentemente executada sem humano nenhum, é, por exemplo, o ajuste da dificuldade. Então, a rede está programada para que os blocos aconteçam a cada 10 minutos. O que é isto do bloco acontecer a cada 10 minutos? Então, um dos bons exemplos disto é a forma como a rede se adapta para que os blocos ocorram sempre a cada 10 minutos. Como é que isto é feito? Existe uma função que é o SHA-256 que origina aleatoriamente um conjunto de caracteres que são totalmente aleatórios. O SHA-256 torna todo o processo completamente opaco e faz com que seja impossível aplicar qualquer lógica para controlarmos que resultado de caracteres é que vamos obter. Bitcoin cria uma forma de controlar, de criar ordem no caos, que se resume a impor um dado número de zeros que o número tem que apresentar no início. Ou seja, vamos dizer, são 40, 50 caracteres e a rede, neste momento, diz que, hipoteticamente, diz que são precisos, no mínimo, 3 zeros seguidos no para início. que aquele hash, no início, sempre no início, para que aquele hash seja aceite. Se for muito fácil conseguir um número, isto é tudo feito por tentativa e erro, vamos tentando, até que aleatoriamente, por acaso, temos um número com o dado número de zeros que a rede exige. E quando dizemos 3 zeros, se tivermos um hash com 5 zeros, a rede também não se vai importar, tem que ser 3 ou mais zeros. Uhum. Quando isto é conseguido, a rede vai registar há quanto tempo é que tinha sido descoberto o bloco anterior. Ou seja, se a rede está num nível de dificuldade demasiado baixo e as pessoas estão sempre a acertar no resultado, a rede vai exigir progressivamente mais zeros. E vice-versa para quando há menos pessoas a tentar descobrir o resultado, a fazer mining na rede, e então ela diminui o número de zeros se houver menos pessoas a fazer isso. E então este problema, que se poderia pensar que seria necessário um humano para calibrar, e é quase um paralelo no fundo com as taxas de juro que os bancos centrais fixam, mas que isto é tudo fixo de forma matemática. Uhum. Exatamente. Aliás, a rede tem um protocolo, segue um protocolo, e é por isso que ela funciona, porque esse protocolo foi elaborado no início, foi incorporado na rede e ninguém lhe mexe. E a rede segue exatamente esse protocolo, que é esse, por exemplo, da dificuldade, faz parte do protocolo da rede. Ele fala um bocadinho de algumas partes do protocolo aqui no ponto 5 da rede, exatamente, que ele diz que para a rede funcionar, as novas transações são comunicadas a todos os nodes, que cada node recebe as novas transações e mete-as num bloco, e cada node trabalha em encontrar na proof of work, na prova de trabalho, para minar o respectivo, para incorporar isto no respectivo bloco. Eu estou a ler em inglês, portanto de vez em quando troco um pouco as línguas. Pronto, e depois ele fala um pouco dos incentivos, que é, ele preocupou-se bastante na questão de ser possível ou não hackear a rede. Nós já desmistificamos, temos vindo a dizer que é impossível hackear esta rede, e é. Aliás, vocês, para terem uma ideia, a função criptográfica que a Bitcoin utiliza é a mesma função criptográfica que sites como o Google, por exemplo, utilizam. E isso é muito fácil de vocês verem. Vocês vão ao vosso browser da internet, abrem um qualquer, vão ao Google e depois há lá uma parte em que vocês podem clicar, se for, por exemplo, no Google Chrome, tem um cadeado ao lado da questão do Google e tem lá certificado. E se abrirem isso, que é um certificado de segurança, vocês vão ler algures lá para o meio que o certificado que eles usam, em detalhes, o algoritmo de assinatura é o SHA-256.
Portanto, isto significa que vocês, independentemente do input que dão, seja um dígito ou sejam 1 milhão de dígitos, esta função criptográfica, que é irreversível, vai-vos sempre dar um resultado com 256 algarismos. E esta função não é possível ser revertida, portanto, se eu tiver o resultado final, eu não consigo chegar ao input que dei, mas eu consigo sempre verificar que se eu puser, por exemplo, um 1, sempre que eu puser um 1 na função, o resultado vai ser sempre o mesmo. Claro que se eu alterar, se eu puser, por exemplo, em vez de um A maiúsculo, puser um minúsculo, aquilo já vai ser uma função completamente diferente. Portanto, ele pensou em segurar a rede com isso e ainda pensou noutra questão, que é: que incentivo é que há, que incentivos é que existem nesta rede? Começa, por exemplo, por falar dos incentivos dos miners aí aos nossos ouvintes, e eu depois, se calhar, explico os incentivos que os hackers podem ter ou não para tentar roubar pessoas. Ok. Então, os miners no espaço estão numa posição em que o objetivo deles é descobrir o máximo número de blocos possível. Para isso, eles podem recorrer ao máximo número de computadores possíveis. Claro que estes computadores, a tentar resolver este problema, vão gastar muita eletricidade, que a par dos custos de hardware, é o principal custo dos miners. Os miners, então, em troca de estarem a tentar descobrir este bloco e de, no fundo, assegurarem a rede desta forma, vão receber Bitcoin cada vez que conseguem então encontrar um bloco. Esta emissão de Bitcoin também é controlada matematicamente, ou seja, a quantidade de Bitcoin que é emitida cronologicamente já está mapeada desde o início numa equação que prevê que vão existir 21 milhões de Bitcoin e que a emissão diminui para metade a cada 4 anos. No início começou com 50 bitcoins a cada 10 minutos, depois 25 bitcoins a cada 10 minutos, depois 12,5 bitcoins a cada 10 minutos, e este ano, em maio, transitamos para 6,25 bitcoin a cada 10 minutos, ou seja, por cada bloco que for descoberto agora em 2020, em outubro de 2020, ganhamos 6,25 bitcoins. Exatamente. Nós cobrimos isso num episódio anterior, em que chamamos o que aconteceu com o Bitcoin. E se calhar eu, para terminar aqui o white paper, porque o restante do white paper é uma parte muito técnica que terá muito mais interesse para, por exemplo, pessoas ligadas ao IT, ou pronto, pessoas que queiram perceber mesmo a fundo a questão de como é que funciona a parte técnica da Bitcoin. Mas eu terminava por dizer que quando existe um hacker, o hacker terá que controlar mais do que 50% da rede para poder fazer... Ou seja, o hacker terá que ser um miner? Exatamente, para poder fazer transações falsas a favor dele, portanto, para nos tirar o dinheiro das nossas carteiras para a carteira dele. Só que o hacker, ao ser um miner, então, ele vai ganhar sempre a recompensa, ou à partida vai ganhar mais de metade das recompensas. Sim. Só um passo atrás. Como é que então é possível, como é que é a única via de atacar efetivamente a rede? É tornando-nos um miner, e dentro do mining, no fundo, é fechar os olhos à validação lógica que devia ser feita matemática das transações, é fechar os olhos a isso, e no fundo, como nós não podemos convencer os outros computadores a aceitar a nossa lógica falsa, nós temos que representar a maior parte da computação de mining, de encontrar blocos, de resolver o problema, para que consigamos criar a cadeia maior de trabalho. O que isso quer dizer é que nós temos que, face a uma dada quantidade de miners que haja a dado momento, nós temos que dobrar isso. Temos que ter mais do que todo o outro lado combinado para podermos fazer isso. E o que é que acontece se nós efetivamente tivermos esse poder? Pois, se tivermos esse poder, nós estamos a ganhar
as recompensas de ser miners. E se estamos a ganhar as recompensas de ser miners, nós estamos a ganhar, portanto, neste momento, 6.25 bitcoins a cada 10 minutos. E fica a questão, se vocês ganhassem 6.25 bitcoins a cada 10 minutos com Bitcoin... Quanto é que isso é hoje em dia, Hugo? Com Bitcoin quase a $14.000, portanto, essa é uma questão de fazermos basicamente aqui... $100.000, 90 e tal mil dólares. A cada 10 minutos. A cada 10 minutos. Eu ponho a questão, compensaria hackearem a rede ou ficavam simplesmente como miners normais? Pronto, foi uma das questões que ele colocou. Exato, até porque se hackeassem a rede e roubassem Bitcoin a outra pessoa ou alguma coisa que destruísse a confiança das pessoas na rede, o preço do Bitcoin que vocês estavam a roubar ia cair, o que vos ia prejudicar, ser bastante desfavorável. Por isso, cá mais vale cooperar em vez de atacar, se efetivamente conseguirmos ter mais poder de processamento do que toda a gente no resto do mundo combinado. Se o objetivo de alguém for ser rico de forma assim mais maldosa, essa pessoa mesmo assim ganha mais a não roubar contas, mas sim a ser miner, se tiver poder para isso. Exatamente. Que lá está, este sistema de incentivos foi extremamente bem pensado, porque até conseguiu excluir o incentivo de se roubar, que é uma coisa que não é fácil nos dias de hoje. Pronto, eu acho que damos por encerrado o white paper. Ele depois aqui fala de parte de cálculos, ele ainda tem vários gráficos aqui pelo meio, várias tabelas, e se calhar voltávamos a falar do que prometemos no episódio anterior das exchanges. Vamos começar a explorar um bocadinho o que é que são. Nós falamos em opções de Bitcoin e falamos em futuros de Bitcoin, portanto vocês já sabem que podem comprar e vender criptomoedas normalmente, e nós falamos que existem estas possibilidades de também investir em Bitcoin que envolvem alavancagem. Se calhar organizávamos da seguinte maneira: eu posso falar da questão das opções e o João fala da parte dos futuros, porque se calhar estamos mais familiarizados com isso, bem que eu recentemente também tenho feito muito futuros, mas comecei por opções e era o meu predileto. Então é assim, vocês ao comprarem opções, só de dizer isto, os dois produtos são bastante interessantes para uma situação, para várias situações, ou seja, embora os futuros permitam maior alavancagem, as opções continuam a ser muito interessantes também e superiores aos futuros, se calhar em alguns contextos, e podem sempre ser utilizadas de forma conjugada. Exatamente, sim. Desculpa, continua. Sim. Vocês podem, isto é como nos mercados financeiros, vocês têm opções, podem comprar e vender opções de ações, podem comprar e vender futuros de ações, portanto, no fundo são os produtos derivados. Portanto, o que é uma opção de Bitcoin? Eu chamo-lhe opção, mas este não é o nome que o Kraken lhe dá. O Kraken não lhe dá nome nenhum. O Kraken distingue efetivamente futuros, mas eu vou-vos dizer porque é que isto para mim é uma opção. Então é assim. Vocês podem comprar Bitcoin e esperar que ela suba e depois vendê-la. E vocês ficam efetivamente com o bem, são responsáveis por ele, e depois têm que o vender. Mas se fizerem alavancagem no Kraken, o que vocês estão a comprar, vocês não estão a comprar Bitcoin. Ele abre-vos uma posição, se vocês for de compra ou de venda, porque vocês podem vender sem ter a Bitcoin, mas só com alavancagem. Ou seja, apostar contra o preço da Bitcoin. Apostar que vai cair, mas isto só acontece com alavancagem. Portanto, e porquê que isto é uma opção para mim? Porque vocês não têm a Bitcoin. Vocês compram, por exemplo, uma Bitcoin com alavancagem e a Bitcoin não vem para a vossa conta. Lá aparece 0 Bitcoins. E vocês, por exemplo, dizem: mas eu comprei uma aqui com alavancagem, porque é que eu não a tenho? Ela não é vossa. Vocês compraram uma opção de a comprar àquele preço. E vamos imaginar que passado uma semana o preço da Bitcoin subiu. E vocês dizem: agora é que eu estou rico, isto disparou, eu tinha aqui uma posição com alavancagem. Então é o seguinte, vocês têm duas hipóteses para efetivar o vosso dinheiro. Vocês podem vender o vosso contrato, que é simplesmente fechar a posição, e vocês recebem em euros, e nunca neste processo inteiro tiveram bitcoins. Vocês compraram um contrato e venderam o contrato. E
só gastaram euros e receberam euros de lucro. Ou então vocês podem fazer uma opção que tem lá no Kraken que se chama Settle. E vamos dizer que vocês, hoje, dia 31 de outubro, vocês faziam uma opção com alavancagem de Bitcoin para comprar uma Bitcoin a 14 mil dólares. E daqui a uma semana ela está a 17 mil, por exemplo. Então, se está a 17 mil, vocês dizem, mas eu acredito mesmo na Bitcoin, eu queria ter estas Bitcoins, mas eu só tenho um contrato em dólares, sim. Há lá uma opção que se chama Settle, em que vos permite, se vocês tiverem o dinheiro todo ou parcial da posição, vocês podem comprar Bitcoin naquele dia do futuro, portanto, daqui a uma semana, ao preço do vosso contrato, que era 14 mil dólares. Portanto, ela está a 17 mil e vocês têm a opção, se quiserem, de comprar a 14 mil. Mas claro que vocês no máximo só podem comprar, se tinham uma posição de uma Bitcoin, vocês no máximo só podem comprar uma Bitcoin a 14 mil. Não podem dizer, agora quero 3 ou 4 a 14 mil, porque não é assim que funciona. O facto de terem alavancagem pode significar que vocês têm que, se quiserem mesmo comprar a posição inteira, podem ter que reforçar o vosso dinheiro no Kraken em dólares ou em euros, porque se tiverem uma alavancagem muito grande e a vossa conta não tiver dinheiro para comprar a posição toda, mas vocês acharem que é um bom negócio, vocês vão ter que reforçar a vossa conta. Bem, penso que opções é tudo, isto é muito simples. Mas no fundo é só uma opção. É só uma opção. Tem uma questão que é, seja a vossa posição longa de comprador ou curta de vendedor, vocês pagam uma taxa ao Kraken. Essa taxa é paga de 4 em 4 horas. Portanto, tenham atenção. Se tiverem posições durante muito tempo, as taxas podem ser significativas. Estas taxas são tabeladas e vão descendo à medida que vocês vão fazendo trading. Portanto, aquilo tem determinados patamares. Os primeiros 2, pelo menos, são facilmente atingíveis. E depois desce-vos a taxa das 4 em 4 horas. Passamos, se calhar, agora a futuros e terminamos com isso o nosso episódio. João, já vais ter pano para mangas, não é? Uhum. Ok, então, o que é que são os futuros? Enquanto que as opções são simplesmente uma posição que, no fundo, se prende com a variação de preço e que, tal como eu estava a dizer, nos permite ter ou não Bitcoin no final da posição. Os futuros lidam sempre à partida com Bitcoin. E o que é isto dos futuros? Como é que isto começou? Acho que a melhor forma de explicar o que é isto dos futuros é falar historicamente de como é que eles começaram. Eles começaram em Chicago, nos Estados Unidos, ainda no século XIX, e na Bolsa de Chicago, na CME, Chicago Mercantile Exchange, era possível a um agricultor, por exemplo, de trigo, dizer que ia comprar, neste caso, como é um agricultor, ia vender dada a quantidade de trigo numa data pré-especificada. O que é que isto dos futuros acrescentava à vida de um agricultor? Porque é que ele havia de fazer isto se ele é só um agricultor e se não quer andar aqui a apostar e a fazer coisas em mercados financeiros? Para o agricultor, ele podia dizer que, ora bem, eu vivo do trigo, se o trigo, se este ano eu não tiver uma boa colheita, eu vou ter menos rendimento e isso pode ser bastante problemático. Provavelmente, se esse agricultor não tivesse um bom rendimento do trigo, teria sido ou por causa de um clima adverso, ou por causa de algum desastre natural, alguma coisa desse tipo. Nesta situação, o que é que os futuros adiantam? Se este agricultor não tivesse uma boa colheita, significava que provavelmente outros agricultores não tinham tido uma boa colheita, logo a quantidade de trigo ia ser menor. Logo, o preço é maior. Logo, se este agricultor apostasse a favor do preço do trigo no início do ano, digamos na primavera, se ele tivesse algum problema, ele ia tirar algum lucro desta posição de futuros a favor do preço do trigo.
por exemplo, um pasteleiro ou alguém que utilizasse o trigo ia ter o problema inverso. Se o preço do trigo aumentasse, ia ser mau. Então eles podem fazer a posição inversa. O que é que isto simboliza para Bitcoin? Para Bitcoin, isto permite várias coisas. Em primeiro lugar, tal como nas opções, permite apostar na variação do preço de Bitcoin. Existem, os futuros em geral negociam-se com datas pré-definidas, se bem que também existem os contratos perpétuos. Os contratos perpétuos são uma aposta contínua que pode durar o tempo que nós quisermos, mas que, tal como as opções tinham uma taxa a cada 4 horas, os futuros vão ter uma taxa de reembolso no Kraken também a cada 4 horas, na BitMEX, para quem se quiser aventurar, é a cada 8 horas. Teoricamente poderia ser um bocadinho menor. De notar também que esta taxa de reembolso se prende simplesmente com quem está a favor do preço do Bitcoin e quem está contra. É só uma troca de dinheiro entre estas duas partes para criar um preço justo. Os contratos a termo, como, por exemplo, neste momento existem os contratos mensais, trimestrais e semestrais. Ou seja, existem contratos que vão fechar, já estamos a 31 de outubro, por isso os próximos mensais já vão fechar no final de novembro. Existem os trimestrais que vão fechar no final de dezembro e já existem os contratos de março de 2021. O que é isto então? Nós agora face a estes contratos, temos vários tipos de mercado com várias variações de tempo. Ou seja, um contrato de março é diferente de um contrato de novembro, porque basicamente pode compreender uma variação muito maior. E temos contratos mais pequenos que, pronto, são completamente diferentes. No fundo, os futuros o que é que permitem? Permitem que alguém que já tenha Bitcoin, tal como uma empresa, ou alguém que simplesmente tenha muito Bitcoin e que se calhar acha que tem demasiado Bitcoin, permitem ter uma posição em dólares fixa, mas que o subjacente é sempre a Bitcoin. Ou seja, se eu, por exemplo, sou uma empresa que tem que lidar com Bitcoin, mas tem que ter muito Bitcoin, como por exemplo o Kraken, se por qualquer motivo eu estou a guardar uma parte da liquidez em Bitcoin, se o preço do Bitcoin for contra mim, se descer, isso vai ser mau para mim. Então o que é que eu posso fazer? Eu posso apostar contra o preço de Bitcoin. Em Bitcoin. Ou seja, eu estou a pôr aqui este Bitcoin de lado e estou a apostar que o preço vai descer. O que é que isto faz? Faz com que o preço em dólares, no momento em que nós apostamos contra o Bitcoin, o preço em dólares da nossa posição, ou seja, se temos um Bitcoin neste momento vale $14.000, neste momento temos $14.000 que vão ficar bloqueados. Isto é, se vendermos com uma alavancagem de 1. Uhum. O que isto faz é que basicamente temos sempre este valor de dólares independentemente do preço de Bitcoin. Se o preço subir, nós vamos ter menos Bitcoin que representa os mesmos dólares, porque o Bitcoin, uma menor parte de Bitcoin são os mesmos dólares. Se o preço descer, vamos ter mais Bitcoin, porque é preciso mais Bitcoin para a mesma quantidade de dólares. Além disto, os futuros a termo, como é o caso dos de novembro, dezembro, março, permitem-nos não pagar taxas nenhumas, só de entrada e de saída, e sem ter que pagar estas tais taxas a cada 8 horas. Em troca disso, em geral existem premiums, ou seja, o preço dos contratos de março é um bocado mais alto que o preço real. Se calhar, digamos, é $400 acima do preço real atual. Os contratos de dezembro, se calhar, são 150 e os contratos de novembro são $10 acima do preço real. Suponhamos. Porque, no fundo, as pessoas estão a valorizar quanto é que significa não pagar taxas durante aquele período de tempo e face à possível variação. Pronto, sem entrar assim muito em
grandes estratégias e coisas mais aprofundadas, acho que isto é uma boa introdução de futuros e uma boa utilização para que é que eles são úteis. Sem dúvida. Acho que deu para perceber até o que é que são futuros nos mercados mais convencionais, pela parte histórica que explicaste. Portanto, acho que no fim desta minissérie vocês já têm ferramentas para pelo menos começar a meter mãos na massa. Quaisquer dúvidas que vão surgindo, seja sobre a plataforma ou sobre o conceito em si, a tecnologia, podem nos contactar. Não sei se tens mais algo a acrescentar. Se queres mencionar algum vídeo, algum livro, algum documentário sobre cripto. Para os aventureiros é sempre ler o white paper do Bitcoin, porque foi mesmo revolucionário. Exatamente. Nós vamos deixar o link em português, portanto sigam. E pronto, penso que por esta minissérie é tudo, seja tudo. Nós iremos continuar a falar de Bitcoin, mas mais de análise de mercado, não tanto da parte técnica. Claro que iremos sempre mencionar quando houver algum tipo de evento. Por exemplo, eu não mencionei isto no passado porque não fizemos um episódio, mas há umas semanas, num só dia, houve movimentação de mais de 800 milhões, assim, em menos de uma hora, vindas da mesma conta. Foi uma das baleias de mercado. E às vezes é sempre interessante tentar perceber o que é que vai acontecer depois destas grandes movimentações. Então, por hoje fica tudo. Encerramos esta minissérie. Quaisquer dúvidas, bolsasebatanas@gmail.com. Sigam-nos no Instagram, Facebook, Twitter. Mandem mensagens, partilhem, deixem o vosso like. E, João, novamente, muito obrigado pela partilha deste conhecimento. Vemo-nos num próximo episódio. Até à próxima. Força, pessoal. Estamos a gostar muito de mal. Vamos cortar isso. Bolsas e batanados.